Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Elisa, faço parte do Programa Educacional Tutorial PET de Educação Física da Universidade Federal do Acre, UFAC, tutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sorris de Bortolini. E nesse vídeo vamos aprender sobre o artigo Momento da Puberdade e Desempenho Escolar, um estudo de base populacional. Então vem comigo! Bem, antes de começarmos, que tal aprendermos um pouco sobre o que é a puberdade? Basicamente, ela é a fase da vida em que ocorrem modificações no corpo de uma criança, ou seja, que ela saia da fase de criança e vá para a fase de adulto. E durante a puberdade é que o sistema de tomada de decisões ele começa a se desenvolver melhor, para formar um cérebro mais maduro, um cérebro mais adulto. E esse sistema, ele ainda nessa fase está em desenvolvimento e vai gerar comportamentos típicos da adolescência. E na puberdade ocorre tanto mudanças físicas como cognitivas. As físicas já estamos acostumados, que é o aparecimento de pelos, mudança na voz, altura, as meninas menarca, aparecimento das mamas. E o que acontece no nosso cérebro? Bem, nele se encontra a substância cinzenta e a branca. Primeiro vamos entender elas. Tanto a substância branca como a cinzenta, elas são encontradas no sistema nervoso central. Assim, mais precisamente no cérebro, uma parte do encéfalo, e também na medula espinhal. Em cada uma dessas regiões, elas apresentam-se dispostas em locais diferentes. A substância branca, ela é responsável por transmitir informações de uma região do cérebro para outra. Já a substância cinzenta, ela é responsável por processar e integrar informações. No cérebro, é possível observar que a substância cinzenta ela está mais externa do órgão e em locais mais centralizados. Esses locais são chamados de núcleos. Já a branca é encontrada no interior do órgão, como vocês podem ver na imagem. Nosso artigo fala que o cérebro durante a adolescência segue trajetórias não lineares, dependentes da puberdade, e que a puberdade é a diminuição da densidade da substância cinzenta nas áreas corticais e subcorticais, mais densidade da substância branca e um aumento na área funcional de todo o cérebro. Curiosamente, os meninos com desenvolvimento tardio receberam as notas mais baixas e as meninas com desenvolvimento tardio receberam as notas mais altas. Ou seja, o artigo ele basicamente vai falar, que tem uma relação entre a puberdade e a diminuição da densidade da substância cinzenta e o aumento da densidade da substância branca. E nas meninas, a substância branca, ela costuma amadurecer mais cedo do que nos meninos, mesmo após o ajuste para o estágio da puberdade. Claro que, se a criança ela tem um histórico na família, que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tiveram puberdade tardia, ela tende a ter também puberdade tardia. E não significa que essa fase dela vai ser igual das outras crianças, porque cada um tem um corpo, cada um tem uma genética. E a puberdade, ela trata muito de genética também. 2 objetivos desse artigo. 1. É determinar se o momento da puberdade está associado com o desempenho escolar. 2. É saber se a puberdade é um fator que explica a variação de disciplinas acadêmicas e na educação física em ambos os sexos. 3. As matérias de matemática, língua nativa, inglês e educação física, elas foram comparadas separadamente nesse artigo com o tempo da puberdade. Dos materiais e métodos, o público-alvo foram crianças nascidas em 1997 e 2002 que frequentaram uma escola abrangente na cidade de Espoo, na Finlândia. Eles desenvolveram o próprio método e validaram no grupo de estudo, comparando com idades definidas visualmente em PVC,
PVC, gente, ou PHV, é o pico de velocidade de crescimento da criança. Ou seja, eles desenvolveram o próprio método, comparando idades definidas, né, com esse pico de velocidade de crescimento. Coletaram dados, né, o PHV, o pico de velocidade de altura ou crescimento, de 13.183 crianças que tinha esse pico de velocidade de altura. E foi isso que marcou o tempo puberal. Usaram registros, né, que não precisou de nenhuma permissão ética, de acordo com a lei finlandesa de pesquisa médica. A idade e a série foram anos escolares do sexto, final do ensino fundamental, idade entre 11 e 12 anos, sétimo, início do ensino médio, 12 a 13 anos, e 9, final do ensino médio, 14 a 15 anos. Lembrando, gente, que na Finlândia, lá a educação é de primeiro mundo, é muito diferente aqui do Brasil. Lá as crianças tendem a ter acompanhamento de altura, de avaliação física, por ano escolares. Então, uma criança que sempre estudou pela Escola das Redondezas, não é uma pessoa que veio de outro país, veio morar lá, ela vai ter esses dados na escola e nas escolas anteriores dessa altura, do peso que ela tinha, ela vai ter todos esses dados porque a Finlândia eles fazem isso. Não participou as crianças nascidas fora da Finlândia, porque elas poderiam ter sido afetadas no desempenho escolar em disciplinas acadêmicas. Ou seja, uma criança que ela chegou, não sabe falar muito bem o idioma, ela pode ter, né, o seu desempenho comprometido, porque ela não consegue entender 100% o professor explicando as atividades da escola. Então, essas crianças elas não participaram da organização. Foi modelados usado equações de estimativa generalizada e modelos lineares mistos, ajustado para o mês de nascimento e renda anual e níveis de escolaridade na escola. Os dados de crescimento incluíam todas as medições de altura dos cuidados de saúde escolar também. Do socioeconômico, foi medidas de status socioeconômico na área que incluíam o nível médio da renda anual, né, mediana, e o nível educacional, percentual de residentes com diploma de ensino superior. As crianças, a população final do estudo, incluiu 13.183 crianças, sendo 6.887 meninos e 6.336 meninas. Tá, mas Elisa, o que o pico de velocidade de altura tem a ver com o desempenho escolar? Vamos responder isso agora. Em meninas, no 9º ano, o artigo estimou-se que meninas com maturação tardia, elas pontuavam 0,50 pontos, efeito tamanho 0,61, maior em educação física do que as meninas de maturação precoce. Já os meninos de maturação tardia tiveram 0,12 pontos acima, né, refletindo o tamanho do efeito 0,06, do que os meninos de maturação precoce. Meninas e meninos em modelos lineares mistos, o mês de nascimento correlacionou-se negativamente com as notas médias em todas as disciplinas do 6º, 7º ano, exceto em inglês no 7º ano. Os meninos também, no 9º ano, o mês de nascimento ele apresentou associação inversa apenas com a nota de educação física deles. Ou seja, a gente viu, né, que a idade do pico de velocidade de altura em maturação precoce ou tardia, ela tem influenciado no desempenho escolar das crianças, em ambas as matérias do estudo. Bem, em questão das diferenças sexuais no desempenho escolar, os meninos e meninas tiveram um desempenho diferente nos anos escolares do 6º a 9º. A diferença entre o sexo na mudança longitudinal no desempenho do 6º ao 9º foi muito evidente na pesquisa em todas as disciplinas acadêmicas e no 9º ano. A diferença entre eles foi maior na língua nativa,
sendo 0,88 pontos. Já na educação física, as meninas tiveram um melhor desempenho no sexto ano, mas a diferença entre o sexo, eles acabaram diminuindo durante os anos escolares posteriores. No sexto, a diferença no desempenho acadêmico era em matemática, língua nativa, inglês, e a diferença ela aumentou durante o ensino médio em todas as 3 disciplinas acadêmicas também. Bem, concluímos que nas meninas a idade do PHV foi positivamente associada às notas em matemática ao longo dos anos de estudo. Em meninos, no entanto, a idade do PVC não mostrou associação com o desempenho acadêmico. A idade do PHV também não explicou as diferenças do desempenho acadêmico dos meninos, nem a queda drástica nas notas dos meninos em matemática após a transferência do ensino fundamental para o ensino médio. Isso também pode refletir os efeitos neuromoduladores dos estrogênios no cérebro, que o receptor de estrogênio, eles são densamente expressos em regiões cerebrais, importante na função cognitiva da criança e adolescente que está passando pela puberdade. E nas mulheres, a atividade física dessas regiões e o desempenho em tarefas cognitivas parecem ser modulados por estrogênio. Partindo para o outro lado, os adolescentes eles estão constantemente expostos à língua inglesa, por meio de mídias, jogos digitais, eletrônicos, e que pode modificar seu interesse pela aprendizagem formal da língua. Ou seja, o estudo ele chegou à conclusão que o método que eles utilizaram, que foi o pico de velocidade em crescimento, a altura, ele foi positivo, na nota de matemática. Nos meninos, não mostrou essa associação no desempenho acadêmico. E o estudo também, infelizmente, ele não conseguiu explicar a queda drástica nas notas dos meninos, passando do ensino fundamental para o médio. E também, tem várias outras áreas que podem influenciar nesse processo de maturação da criança. E as redes sociais, a tecnologia hoje em dia, ela pode influenciar também nesse processo de maturação, nesse processo de puberdade. Tanto em a criança ela querer avançar mais do que a idade dela, ela ficar comparando o seu corpo com as mídias sociais com as outras meninas, querer amadurecer logo. Também os meninos querer ficar mais alto, enfim, podem ocorrer várias situações. E também em questão da língua nativa da pessoa. A pessoa escreve tanto tempo de forma abreviada, fala errado em mídias sociais, que acaba não se interessando pela a língua nativa que é escrita e falada corretamente. E a puberdade, ela também se trata de um processo de maturação cognitiva, ou seja, a pessoa ela vai mudar de dentro para fora. Isso aí não tem por onde fugir. Assim, eu acredito que também nesse processo exige muita comunicação com os pais, que as crianças que passam por isso possam se comunicar com os pais, falar o que está acontecendo. Porque, conhecimento é tudo. Então, a criança sabendo a fase que ela tá, que isso tudo é um processo normal, que vai passar, que ela sim vai mudar, que a mudança ela ocorre para que a gente possa evoluir, é uma coisa boa. Então, o importante, acredito, que é sempre estar em contato, sempre buscar informação e conhecer a si mesmo. Então foi isso, gente. Deixo aqui meu agradecimento à equipe dos Seres, à minha universidade, ao meu programa de pesquisa, o PET. E tá aqui meu e-mail para contato, e-mail do meu tutor para possíveis dúvidas, conversar sobre o assunto, pedir o artigo se interessar em ler. E aqui eu deixei uma frase para finalizar. As coisas não são constantes e permanentes. Você não consegue prever ou planejar tudo. As coisas mudam para que possamos evoluir. Então, se o nosso corpo muda, a nossa mente muda, a gente muda, e com a mudança, a gente evolui. Essa frase é de Rafael Belin. Então, muito obrigada e podem curtir o resto dos Seres, viu?
As inscrições e preenchimento do formulário de presença vão até dia 30 agora desse mês. Não esqueçam de curtir, comentar, deixar o seu like, compartilhar com amigos sobre esse artigo muito interessante e ainda vem mais coisas por aí. Então se inscrevam no nosso canal e fique ligado em tudo. Até a próxima!